que a neuropatia diabética é a complicação mais frequente no paciente diabético e é a menos diagnosticada, é a menos que chama atenção. Hoje, exatamente hoje, eu tive um caso. Um paciente que chegou no meu consultório, hoje, aos 49 anos de idade, um senhor, aos 49 anos de idade, com excesso de peso assim, muito grande, ele estava com índice de massa corpórea de 36, com percentual de gordura muito alto, diabético há cerca de 8 anos, 8 para 9 anos de diabetes, com hemoglobina glicada de 10,5, então diabetes muito descontrolado. Ele chegou, ele, a esposa e um filho, que tinha 14 ou 15 anos, assustados. Ele chegou mancando, quase sem poder andar, porque estava com ulceração no pé esquerdo, né? Ou seja, ele já estava com um comprometimento importante, aí estava com pé diabético. E isso começou pela neuropatia diabética. Então, a neuropatia diabética é uma doença que ela atinge os nervos. A glicose, ela leva a alterações nos vasos. A glicose leva a alteração em todos os vasos e nos vasos pequenos também, que fazem a irrigação do próprio nervo, chamado de vaso vasórum. E isso compromete o funcionamento do nervo. Então, o paciente, na maioria das vezes, ele tem uma neuropatia sensio-motora, ou seja, uma neuropatia que compromete tanto os nervos responsáveis pela sensibilidade quanto os nervos motores. E esse comprometimento leva a dois tipos de sintomas. Uns sintomas que nós chamamos de sintomas positivos e sintomas negativos. Os sintomas positivos é a dormência, que você que está ouvindo aí que é diabético ou que tem um paciente diabético sabe que isso é muito frequente. Paciente diabético se queixando de dormência, se queixando de formigamento, se queixando de pontada, se queixando de dor nos pés ou nas pernas, principalmente uma dor que piora à noite. Então, isso é característico de neuropatia diabética. E nós temos os sintomas da neuropatia que nós chamamos de sintomas negativos, que é a perda da sensibilidade. A pior dor é a dor que a gente não sente. E o diabético com neuropatia diabética, ele tem uma perda da sensibilidade, ele não sente a dor, ele pode não sentir a dor. Imagine que a pessoa não sentia a dor nos pés. Geralmente isso precipita, isso facilita que a pessoa tenha lesões nos pés. É muito comum. Esse paciente que chegou para mim mesmo, ele começou a úlcera, que ele estava no pé, porque ele estava caminhando na praia, o sol muito quente, ele não se deu conta e a areia quente levou a ulceração no pé dele, porque ele não estava sentindo. Então, a neuropatia periférica, ou a neuropatia diabética, ela tem dois tipos de sintomas. Os sintomas positivos, como eu falei, os sintomas negativos. O sintoma negativo é a perda de sensibilidade, é o que nós chamamos de pé insensível. O pé insensível. E nós, profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde que lidam com paciente diabético, precisam ter o hábito de dar atenção, de examinar o pé do paciente diabético. Isso é fundamental. Então, você que é nutricionista, você que é educador físico, você que é enfermeira, você que é médico, seja de que área da saúde for, se você lida com paciente diabético, você ao examinar, precisa mandar ele tirar os sapatos, precisa mandar tirar as meias e examinar o pé, levando em consideração 3 aspectos. Testar a sensibilidade da dor, tentar a sensibilidade vibratória e a sensibilidade térmica. E é isso que faz o diagnóstico da neuropatia diabética. E a gente vai ver que quase 50% dos pacientes diabéticos pode ter já algum tipo de neuropatia. Então nós estamos falando de algo que é muito frequente. E é fundamental que a gente faça esse diagnóstico precoce, para evitar uma complicação mais tardia. A neuropatia também diabética, às vezes, ela pode não atingir os membros inferiores, mas atingir outros grupos
nervosos do nosso organismo. É comum, muito comum, o paciente diabético desenvolver o que a gente chama de neuropatia autonômica. É um tipo de neuropatia que ela atinge o sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo, ele é responsável por controlar todo o sistema nosso cardiovascular, sistema gastrointestinal, sistema geniturinário. Então, o paciente com a neuropatia autonômica, o paciente diabético que tem a neuropatia autonômica, às vezes ele vai chegar com sintomas diferentes, sintomas de coração disparado, de taquicardia, sintomas de hipotensão postural. É aquele paciente que quando ele sai de uma posição sentada e fica em pé, ele fica tonto e até cai, porque a pressão cai muito, porque ele tem uma neuropatia nesses nervos que impede o controle dessa frequência cardíaca e dessa pressão arterial. Às vezes o paciente com a neuropatia autonômica diabética vai chegar para você com azia, com dor de estômago, vai chegar para você se queixando de empachamento, de episódio de diarreia noturna, aí você faz endoscopia, você faz ultrassom, você faz tudo e não acha nada e acha que não é nada, não. Você está frente a um quadro de neuropatia autonômica que tem um comprometimento do sistema digestivo. Outra área também que a neuropatia autonômica compromete muito é o sistema geniturinário. Então o paciente começa a ter, muitos pacientes, disfunção sexual, alterações na urina, podendo chegar até a bexiga neurogênica. Então, nós falamos aqui, gente, de algo que é muito importante, que é a complicação mais frequente no paciente diabético, que é a neuropatia, e que é a menos diagnosticada. E que os pacientes, às vezes, não prestam atenção. Eu digo aos meus pacientes diabéticos, pode até não olhar no espelho de manhã o rosto e pentear o cabelo. Agora, olhar os pés todos os dias, precisa olhar os pés todos os dias. O paciente diabético tem que ter alguns cuidados com os pés. Cuidado quando for cortar a unha, né? Isso precisa ser feito com todo cuidado, com a pessoa de casa ou com algum profissional, mas com alguém que tenha todo cuidado para evitar o ferimento. Enxugar bem os pés, principalmente entre os dedos, para evitar que fique úmido, para evitar que surjam fungos ou bactérias, infecções nessa área. Tem que ter o cuidado com a temperatura muito alta ou muito baixa, tem que ter cuidado com o tipo de sapato que usa para proteger os pés, com o tipo de palmilha para evitar áreas de maior pressão, porque o pé dele está perdendo a sensibilidade. Se não fizer isso, pode formar úlceras e dar início ao pé diabético, que é a complicação do diabetes que mais gera internamento e que gera amputação. Ontem eu tive um outro paciente que eu encaminhei para amputação de alguns dedos, e o cirurgião vascular me ligou dizendo que ia ter que amputar uma parte do pé desse paciente. É um paciente de 70 anos, que é diabético há 15 anos, diabetes mellitus tipo 2, e que durante todo esse período a gente conversou muito com ele sobre mudança do estilo de vida, a importância dele controlar a alimentação, de fazer uma alimentação pobre em carboidratos, de praticar atividade física, de parar de fumar, de controlar o perfil lipídico, e ele não fez isso. Eu vi esse paciente chegar para mim, andando, tranquilo, com a sua família, um paciente que chegou em uma fase inicial com resistência à insulina, que podia ter tido até uma remissão do diabetes. E ontem eu encaminhei esse paciente, que chegou em uma cadeira de rodas, junto com os filhos e com os netos, para amputar parte dos pés, porque não fez o que devia ser feito. Achou que era só o uso da diabética. E esse diagnóstico da neuropatia diabética é um diagnóstico clínico, né? Tem um exame que é a eletroneuromiografia, que ajuda o diagnóstico, mas só nos casos mais graves. Nos casos iniciais, a eletroneuromiografia não faz o diagnóstico. Então, você faz o diagnóstico mandando tirar o sapato, mandando tirar a meia, examinando os pés. Isso precisa ser feito por todos os profissionais de saúde que trabalham com paciente diabético. Isso você que é diabético, que está aí assistindo, ou você que tem um paciente diabético, você pode até não pentear o cabelo, pode até não se maquiar de manhã, mas não deixe de olhar os seus pés. Tenha o cuidado com os seus pés, isso é muito importante.